Galera, aquilo que eu venho falando pra vocês sobre os vídeos longos, aqueles caem... Opa! Aqueles caem muito, sabe? Cai muito a internet. Aí se o vídeo ficar muito longo, e quando também tem, assim... quer dizer, foram quase... acho que a gente tava no ar... Havia quase 1 hora, não é? Mais ou menos como isso. E a Armação de Búzios de Jeribá ama essa terra. Sou apaixonada, passei carnaval no ano passado aí. Esse ano eu não vou não, mas ano passado passei aí em Jeribá. Adoro Jeribá, tá bom? Ô meu amor, muito obrigada pela dedicação. Eu que agradeço pelo fato de ter vocês aqui me ouvindo. Isso não tem preço, sabe? Eduardo, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um grande beijo, Eduardo. A galera de Foz do Iguaçu, Goiânia, vai Juventus? Não, quem vai Juventus? Vai Vascão, filho. Vamos estrear esse final de semana, vou fazer periscópio com a camisa do Vasco, em homenagem ao meu grande gigante da colina. Nesse momento um tanto quanto prejudicado, porém voltará a ser o que era. Esporte Clube de Recife, não é aquele que é preto e vermelho? Preto, não me peça para elogiar a cor, porque não poderei fazê-lo. Tá bom? Um beijo, meu amor. Vamos lá. Muito obrigada, querido. Então, que Mengo não. Se for para negócio de Mengo aí, eu acabo com esse periscópio. Mas vamos lá. Olhem só. Então, vamos continuar aqui. Então, eles entenderam que a súmula vinculante 24... Nova Iguaçu. Isso. Vamos assistir com o manto vascaíno. Isso aí. Eu faço daqui, você assiste daquela corrente que o Vasco esse ano tem que desandar. Esse negócio tem que andar. Tem que andar essa fila aí do Vasco. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Queridos do coração, então ele entendeu que a súmula vinculante 24, não há que se falar de aplicação retroativa e malam partem, porque na verdade ela não é criação de direito, é apenas a consolidação da jurisprudência do STF a respeito da matéria. Alguém me perguntou aí qual a natureza jurídica do lançamento definitivo do tributo. Querido, se a súmula diz, na boa, se a súmula diz que não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, a súmula está dizendo que é elementar. Na boa, porque sem ela eu não tenho crime. O que é aquilo que se eu não tenho? O que é aquilo que quando desaparece, o crime igualmente desaparece? Não são as elementares? Então eu falo de condição objetiva de punibilidade, fizeram uma verdadeira, né, bagunça com relação a essa súmula. Essa súmula, sabe o que acontece? Todos os problemas dessa súmula é porque a rigor técnico, na boa, ela também não se sustenta não, sabe? Mas, queridos, manda quem pode, obedecemos nós, porque temos juízo, queremos passar no concurso. É ou não é, Preto? Vamos lá, vamos acabar aqui. Muito bem, então súmula vinculante, vamos ver aqui. Ah, sim. A sentença sim, o Joper entende, exatamente. Alguém falou aí muito bem, o Joper entende que jurisprudência sumulada deve-se, quando é criadora de direito, deve ser tratada como se trata a lei, tá certo? Deve ser tratada como se trata a lei, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos agora falar da sentença que homologa uma transação penal. A sentença que homologa uma transação penal, ela é meramente homologatória, ok? Então, a sentença que homologa a transação penal tem natureza meramente homologatória. Será, então, que eu poderia dizer que se uma pessoa teve lá a transação penal, ela poderia, por exemplo, ter os efeitos da condenação, ela sofreu os efeitos da condenação, como, por exemplo, o confisco do instrumento do crime? O Supremo entendeu não, porque para que isso acontecesse, seria necessário que ela tivesse, que houvesse sido prolatada uma sentença condenatória para que aí pudessem se operar os efeitos de uma condenação. Tá ok? Outra questão. Sabem aqueles crimes previstos no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67, que foi recepcionado pela nova ordem constitucional como lei ordinária? Aquele artigo 1º, ele fala dos crimes dos prefeitos. Tá ok? Vocês estão ouvindo aí, gente? Tá dando para ouvir aí? Só me dê o feedback, porque estão aparecendo umas coisas aqui na minha tela. Eu não sei se vocês estão ouvindo ou não. Tá tudo ok? Então vamos lá. Então, olhem só. Aquele crime do artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67 são crimes do prefeito. Ele ali tipifica crimes do prefeito, não é? Muito bem. São crimes próprios,
porque exigem que o sujeito ativo seja o prefeito. Podem outras pessoas, que não o prefeito, participar desse crime? Sim. Outras pessoas podem figurar na qualidade de partícipes deste crime. Então, nós tivemos, nesse caso concreto, um deputado federal que respondeu pelo crime do artigo 1º porque auxiliou o prefeito na prática de desvio de verbas públicas ali. Tá ok? E ele apresentava, parece que ele apresentava emenda parlamentar ao orçamento da União, autorizando repasses àquela municipalidade para aquisição de ambulâncias. Entendeu-se que, embora o crime do artigo 1º seja um crime próprio, elementar é ser prefeito, o sujeito ativo tem que ser prefeito, né? Isso se comunica a terceiros que participarem, que poderão assim responder pela prática do mesmo crime, tá? Em 2015, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, firmou o entendimento de que não se admite a prescrição em perspectiva, a prescrição pela pena ideal, certo? Lembrar que o deputado ele tem foro por prerrogativa de função, né? Ele tem foro por prerrogativa de função, óbvio, no Supremo Tribunal Federal, a partir da diplomação. É a regra de imunidade relativa trazida, né, lá pelo artigo 53, ele é deputado federal, pelo artigo 53 da Carta Constitucional. Vamos lá. Outra coisa, num determinado julgado do Supremo, em que se analisava mais a questão processual, eu acabei pegando, entende que não há, também pode ser chamada prescrição virtual, prescrição em perspectiva, prescrição pela pena ideal, não é admitida pelas nossas cortes superiores, e ano passado, mais uma vez, o Supremo falou isso, certo? Num outro julgado, que na verdade falava mais de questão processual do que penal, eu peguei a parte penal que me interessava, porque isso de fato é muito importante. Queridos, lá na lei de drogas, nós temos o crime do artigo 33 caput, que fala do tráfico de drogas. Nós temos as figuras equiparadas no 33 parágrafo 1º, não é? Que fala da questão de possuir a matéria-prima destinada à fabricação da droga, não é? De fazer o plantio, semear, cultivar plantas destinadas à fabricação da droga, não é? E também a outra questão de ceder local de que se tem posse de propriedade para o tráfico de drogas. Figuras correlatas, né? Trazidas ali no parágrafo 1º da lei, do artigo 33 da lei de drogas. E nós também temos o artigo 34, que é aquela questão dos instrumentos, maquinismos usados para a preparação, produção e fabricação da droga. O Supremo Tribunal Federal entendeu como entender a maioria da doutrina que esses crimes, não é? Por isso, no mesmo contexto fático, você encontrou a droga, você encontrou a matéria-prima para a produção de droga e você encontrou o maquinismo para preparação, produção e fabricação de droga, o crime que se tem é um único, é do 33 caput. O 33, parágrafo 1º, inciso 1, que fala da matéria-prima, e o crime do artigo 34, eles estão absorvidos pelo crime do artigo 33, né? Na verdade, eles usaram aqui a questão de consunção. Tá certo? Eles usaram aqui o princípio da consunção, porque todos eles visam a tutela do mesmo bem jurídico, que seria a tutela da saúde pública. Um outro julgado que eu acho, assim, no mínimo interessante, do Supremo Tribunal Federal, é o seguinte, é a questão do crime de tortura. Vejam, gente, o Supremo Tribunal Federal, lá para junho de 2012, num HC, que foi o HC 112.840, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do disposto, do disposto no artigo 2º parágrafo 1º da lei de tortura, da lei dos crimes hediondos, que eu fui ler ali e me perdi, vamos mais novo. No HC 111.840 de junho de 2012, sabe? O Supremo Tribunal Federal, ele declarou inconstitucional aquela norma do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos,
que impõe um regime inicialmente fechado para cumprimento de pena por crime hediondo e equiparado, ok? Pois bem, só que aí, no ano passado, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi analisar uma questão sobre tortura. E o que assim, me causou uma estranheza muito grande é que o Supremo, quando falou lá do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, para declarar inconstitucional a norma que determina o início da cumprimento da pena em regime fechado, ele citou que a gravidade do delito ela não pode ser invocada para a fixação de pena no regime inicialmente fechado. E aí, quando foi analisar no ano passado, agora foi a primeira turma, que no ano passado foi analisar a questão de tortura, disse que o regime inicial para cumprimento de pena pela tortura é o regime fechado, porque, na verdade, a tortura é um crime muito grave, e existe uma norma específica na lei, que é o artigo 1º, parágrafo 7º. E é engraçado que foi enfrentada a questão do HC 111.840, e mesmo assim eles disseram que para tortura não se aplicaria a mesma solução que se deu no HC 111.840 para o artigo 2º, parágrafo 1º. Muito bem. Bem, processos em curso, inquéritos policiais não podem ser considerados maus antecedentes. Isso já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Agora, o que foi engraçado é que houve um outro julgado da segunda turma a respeito disso, que me faz questionar o que são maus antecedentes hoje. Por quê? Se processos em curso e inquéritos não podem ser considerados maus antecedentes, o que a gente sempre entendeu como maus antecedentes, se nós entendemos que processos em curso e inquéritos não são maus antecedentes? Nós sempre dizíamos, né? Então, não, maus antecedentes são as condenações transitadas em julgado não geradoras de reincidência. Pois bem, só que no ano passado, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal disse também que condenações já alcançadas por aquele período depurador de que trata o artigo 64, ou seja, aqueles 5 anos depois da extinção da pena, não é? Ou depois do cumprimento da pena, é isso? Passados mais 5 anos depois da extinção da pena ou do cumprimento da pena, cessam os efeitos da reincidência. Não é assim? Pois é, eles entenderam que isso também não pode ser usado como maus antecedentes. Aquelas condenações que estão atingidas pelo período depurador. Por quê? Porque eles entenderam que o período depurador de 5 anos tem por escopo, tem por objetivo, tem como razão de ser apagar todos os erros do passado daquele condenado. Então, se tem aptidão, aquele período depurador, para nulificar a questão da reincidência, também terá para nulificar toda e qualquer consequência referente à quantidade de pena que pudesse gerar a consideração dos maus antecedentes. Então eu fico pensando, o que são maus antecedentes hoje? Está difícil, porque se inquérito policial e ações em curso não são maus antecedentes, e se essas condenações que já foram alcançadas pelo período depurador não são maus antecedentes, o que são maus antecedentes? Fica difícil agora de saber, não é? Eu vou te contar. Ficou uma coisa complicada para nós entendermos isso aqui. Joia. Agora vem cá. Um outro lance. A questão agora sobre... o Supremo acompanhou o STJ numa questão. Sabe aquele lance da quantidade, dos crimes praticados em continuidade delitiva, em que não se pudesse, assim, fixar a efetiva quantidade de crimes praticados, mas em que se soubesse que foram muitos os crimes praticados? O Supremo entendeu como entendeu o STJ, que nessas hipóteses, mesmo não sendo possível quantificar, mesmo que nós não soubéssemos exatamente quantos teriam sido os crimes, mas que teriam sido muitos os crimes praticados, que poderíamos aplicar a continuidade delitiva com a exasperação máxima trazida pela lei. Ok? Nos termos do artigo 71. Joia. Outra coisa. Para fins de indulto.
para fins de indulto. A questão seguinte, não se pode computar o período de prova referente ao sursi, a suspensão da execução da pena, como cumprimento de pena, para fins de concessão de indulto. Porque se a pessoa está cumprindo o período de provas no sursi, ela não está cumprindo a pena, tá? A pena estava com a sua execução suspensa. Então, isso não equivale a cumprimento de pena. Por isso que não pode ser considerado para fins de concessão de indulto. O ministro Marco Aurélio, ele foi vencido nessa história, mas eu entendo bem o que o ministro Marco Aurélio disse. O ministro Marco Aurélio disse assim, então não adiantou nada você beneficiar o cara com sursi, porque você beneficiou o cara com sursi aqui, com a suspensão da execução da pena aqui, que é uma medida alternativa para que ele não tenha que ser recolhido a cárcere, e mais lá na frente você prejudica quando você não permite que ele compute esse prazo como prazo de cumprimento de pena para fins de ter um indulto. Dá para entender as razões do ministro Marco Aurélio, tá? Embora o tempo ali não seja de cumprimento de pena, né, dá para entender o que o ministro Marco Aurélio disse, sim, tá certo? Tem sua lógica, tá? Olha, gente, não existe lá aquela regra que nos crimes tributários o pagamento do débito tributário antes, né? Hoje, antes do recebimento da denúncia, mas na época daquela lei 10.683 de 2004, a qualquer tempo, não é? Que ele poderia extinguir a punibilidade do crime tributário, com relação ao crime tributário. Pois é, alguém quis usar, por analogia, isso para o crime de estelionato, dizendo que a vítima chegou lá e deu tudo, e pagou tudo. A vítima chegou lá e, na verdade, ela ressarciu o dano provocado. A vítima não, perdão. O acusado, quer dizer, o estelionatário, que estava sendo acusado pela prática de estelionato, ele chegou lá e ressarciu a vítima completamente. Ora, se quando se ressarce a fazenda, pagando o tributo sonegado, está extinta a punibilidade, que igual solução deveria ser tomada aqui. O Supremo, mais uma vez, disse não, aquilo é para crime tributário, aquilo não é para estelionato. Estelionato não está contemplado nas normas que dizem que o pagamento do tributo extingue a punibilidade. Tá certo? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Muito bem. E mais uma vez, também o Supremo entendeu uma coisa a respeito do crime da pessoa que, não habilitada, dirigindo o veículo automotor, provoca lesões corporais em alguém. Lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, com a pena aumentada porque a pessoa não era habilitada. A ausência de habilitação, nos termos do parágrafo único do artigo 303, que nos remete ao parágrafo único do artigo 302, ela serve como causa de aumento de pena para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pois bem, mas o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, esse crime é de ação penal pública condicionada à representação. Se a vítima não representar, nesse caso, poderá o Ministério Público deflagrar a ação penal pela prática do crime do artigo 309, que é aquele crime de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano? O STF disse não. Porque uma vez praticado 303, a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, o 309 está absorvido, ele desaparece. Ele não é uma figura autônoma, ele estaria absorvido pela consunção e aí não se pode falar de responsabilização por esse crime do 309, quando não, ele não é crime de perigo abstrato, não. O 309 é crime de perigo concreto. Mas naquele caso houve perigo concreto, inclusive bateu no outro carro e não confunda 310 com 309, tá? 309 é dirigir sem habilitação gerando perigo de dano, gerando dano potencial. É crime de perigo concreto, tá? Não confunda porque não é a mesma coisa, tá bom? Mas aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que se a pessoa dirige e gera, por exemplo, lesão corporal, provoca lesão corporal, né, meu amor, tá vendo? E aí a vítima não quer representar, então morreu tudo, porque o crime não era mais o 309, era o 303, porque o 309 estaria absorvido pela consunção.
Então, o Ministério Público não poderia, sob a alegação de que o crime do artigo 309 é de ação penal pública incondicionada, deflagrar a ação penal pela prática do crime 309. Foi o entendimento do Supremo. Vamos lá. Vamos para o nosso penúltimo julgado da revisão dessa parte de hoje. Olhem só. Foi uma questão aqui, gente, sem CNH. Se não gera perigo de dano, não é crime nenhum, é um mero ilícito administrativo. Mas vamos lá. Olha só. A Vara de Execuções Penais aqui do Rio de Janeiro, analisando o histórico de um sentenciado, o juiz da Vara de Execuções Penais fez um calendário de saídas temporárias, dizendo as datas em que este sentenciado poderia ter as suas saídas temporárias. O Ministério Público, resignado com isso, recorre. Isso chega num determinado ponto no STJ. Chega no STJ, o STJ diz, tá certo, Ministério Público. Porque cada saída temporária, nos termos do artigo 122 e diante da Lei de Execuções Penais, há de ser analisada isoladamente. E em cada uma delas deve se manifestar o Ministério Público, deve se ouvir o diretor do estabelecimento prisional, verificar se houve alguma coisa que desautorizasse a saída temporária. Não se pode estabelecer para um sentenciado um calendário único de saídas. O STF entendeu diferente do STJ. O STF entendeu que não há nenhuma necessidade de, se foi observado o histórico daquele condenado, daquele sentenciado, e nada obsta que ele tenha saídas temporárias, principalmente se considerarmos que as varas de execução penal são varas abarrotadas, não é? Você poderia perfeitamente, considerando-se o histórico daquele sentenciado, permitir que se fizesse um calendário único de saídas desse sentenciado. E que se por acaso, ao longo do caminho, alguma coisa acontecesse que viesse a desautorizá-lo de saídas temporárias, aí sim que nós poderíamos de reavaliar aquilo ali e suspender, que o juiz da execução poderia suspender as demais saídas, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há necessidade nenhuma de se fazer isso a cada vez que ele sai, né? Então, baseado num histórico, ele vai trazer lá um calendário anual e se por acaso alguma coisa acontecer no meio do caminho que desautorizar, aí sim será revista a decisão e ele não poderá mais sair. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa com sinceridade para vocês, já que alguns fizeram considerações aí. Eu não achei absurda a decisão do Supremo, não. Porque o Supremo não está dizendo que o fato de haver um calendário, ele terá direito de sair em todas. Não. Porque o Supremo está dizendo, em tese sim tem, porque em tese permanece a situação que nos fez autorizá-lo sair. Se alguma coisa acontecer no meio do caminho que desautorizar, ok, aí se impede nova saída. E as novas saídas serão impedidas. Tá, ok? E outra coisa, o Ministério Público já teve a oportunidade de se manifestar naquela primeira análise. O Ministério Público se manifestou, deu a sua opinião, não é? Que foi analisada pelo juízo da execução. Tá bom? Exatamente, o comportamento é um comportamento positivo. Para que toda hora ficar... E o lance, gente, também, isso é uma questão de cunho prático. Nós não temos estrutura nas nossas varas de execuções penais para trazermos um a um. Não há essa estrutura, tá certo? Muito bem, queridos, muito bem. Último julgado de hoje. O Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: um crime tributário. O cara havia omitido o nome dele no quadro societário, porque ele queria escapar à responsabilidade penal pela prática do crime contra a ordem tributária. O Supremo entendeu que, como esta fraude não foi a fraude em que consistiu, quer dizer, não foi essa a fraude usada para sonegar o tributo, para diminuir o tributo, não é? A fraude era relacionada a uma outra conduta, ele só não colocou o nome dele no quadro societário para tentar evitar a responsabilização penal, que essa sua conduta de não colocar o nome no quadro societário da empresa investigada seria, sim, circunstância judicial desfavorável que contra ele poderia ser usada para a fixação da pena, tá certo? Poderia ser usada para a fixação da pena base num patamar acima do mínimo legal.
tá certo? Então, não haveria bis in idem, porque aqui a fraude que levou o magistrado a reconhecer o crime tributário, a fraude usada para a sonegação, não tinha a ver com essa sua conduta de ter sonegado o seu nome do quadro societário, tá bom? E outra coisa, também entendeu que nos crimes tributários pode perfeitamente ser considerada para majoração a extensão do dano causado com a fraude. Tá bom, queridos? Então, não é concurso material de crimes, não. Veja, não é concurso material de crimes, não. Eles entenderam que ali naquele caso, independente da questão do concurso material de crimes, porque aí também eu acho que seria bis in idem, sim, mas não é isso que entenderam. Eles entenderam que aquele fato dele não ter colocado o nome dele no contrato, né, poderia ser considerado como majoração, tá certo? Como circunstância judicial desfavorável por ocasião da fixação da pena pelo crime tributário. Certo, queridos? Então, nós terminamos aqui a nossa primeira parte da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Hoje é sexta-feira, hoje o pessoal tá mais na rua, tomando aquele shopping, já esperando o carnaval, o pessoal tá querendo menos, né, papo aí com estudo, né? Então, vai mais assistir retransmissão, né? Muito bem. Queridos, nós vamos ter, se nós vamos ter ou não vamos ter prova para analista, parece que sim, mas ainda não foi revelado, ainda não foi falada a data dessa prova para analista, tá bom? Mas tomara a Deus que isso saia logo para vocês poderem ter aí mais um concurso para que vocês façam, não é isso, meu amor? E que vocês passem logo, conquistem a vaga de vocês, para que vocês tenham mais tranquilidade, tá bom? Hein, Aninha, olha, eu amei ver você aqui, tá bom, minha linda? Fiquei muito feliz de ver você aqui. Que Deus te acompanhe em tudo que você fizer e acompanhe a todos vocês que estão aí me assistindo. Meu amigo Ivan, de Jaboatão de Guararapes. Ô, Ivan, convida seus amigos aí de Jaboatão para assistirem ao meu Periscope, para me conhecerem aí, os que não me conhecem. Dá uma... muito obrigada, meu amor. Já sou, tá vendo? Já estou conhecida por uma porção de lugares do Brasil em que eu nunca dei aula, né, presencialmente, mas ó, estamos aqui e aqui é como se nós estivéssemos juntos, como eu digo para vocês estão aqui na minha sala junto comigo, tá bom? Então, ó, um beijo no coração de vocês, fiquem com o nosso Senhor, estudem bastante, tá? E eu agora vou aqui esperar o maridão para ver o que vai fazer, se vai sair ali para comer alguma coisinha, mas o certo é que eu tenho que dormir cedo, quer dizer, cedo, né? Não sei se é cedo, gente, porque amanhã é dia de aula. Tá? Um beijo, bombinhas em Santa Catarina. Já te vi por aqui de bombinhas de Santa Catarina. Tá pensando que eu esqueci? Não esqueci, não. Boa noite, meu amor. Fique com Deus. See you.